Sumiu, né, agora a tela. Deixa eu Deixa eu parar. E aí eu volto. Isso aqui é Isso aqui é uma novela, gente. Olha, eu vou falar, viu? Haja paciência para para essa vida de de ficar ficar projetando projetando coisa, aí o negócio não dá certo, e o e o negócio tá negócio tá errado errado toda hora. Mas tudo Mas bem, tudo bem, né? né? Vocês têm paciência, né, gente? Acho que não é só comigo, né, que acontece essas palhaçadinhas, né? Acho que deve ter Deve ter mais mais gente gente que que sofre. Nem meu Nem meu computador não aguenta computador não mais, aguenta gente. mais, Meu gente. computador Meu já tá computador já tá cansado cansado já vida. dessa vida. Acho que Acho agora que agora voltou, voltou, né, né, gente? gente? Aparecer Aparecer aí aí a a tela. tela. Pelo Pelo menos aqui menos no aqui meu no já meu já voltou. voltou. É... Vou Vou começar. começar. Beleza, Beleza, ótimo. ótimo. Deixa eu pôr na minha Na minha tela aqui tela aqui também. também. Pessoal, Pessoal, então, como como vocês já vocês já deram uma deram uma boa boa olhada aí, olhada né? aí, Já né? deram Já deram uma uma lida lida prévia. prévia. A Então, a gente gente vai vai falar um falar um pouquinho pouquinho sobre a sobre a Revolução Revolução Industrial, Industrial, tá? tá? Eu Eu acredito que acredito que vocês já vocês já viram viram isso isso com com o Marcos, Marcos, né? né? Fechando Fechando a a janela janela aqui. aqui. Vamos Vamos começar a começar a podar podar coisa aqui na coisa aqui na frente. frente. Acredito que Acredito que vocês já vocês já viram com o viram com o Marcos, né? A Marcos, né? Mari A falou Mari que falou que sim. sim. Quando a Quando a gente gente vê a vê a Revolução Revolução Industrial, Industrial, é, é, quando a quando gente a vê a gente vê a Revolução Revolução Industrial Industrial em em história, história, é é diferente do que diferente a do que gente a vai gente ver da vai ver da Revolução Revolução Industrial Industrial na na geografia, geografia, tá? tá? A gente A gente estuda. estuda. Peraí que Peraí que tudo tá tudo tá chegando. chegando. A A gente gente estuda na estuda na história história como que como que foi esse foi esse processo, processo, né, né, de de chegada chegada até até a a Revolução Revolução Industrial em Industrial em si, si, tá? tá? Peraí, Peraí, gente, só um gente, só um segundinho. segundinho. Então, gente, na geografia. Eita! Então, na geografia, a gente vai estudar a Revolução Industrial de uma outra forma, tá? Que forma que vai ser essa? A gente vai estudar as fases da Revolução Industrial. Então, na história, vocês vão estudar como que se chegou até esse fato da Revolução Industrial. Então, na história, vocês vão estudar a política de cercamentos, né? Que teve na Inglaterra, né? O êxodo rural e os investimentos, né, da elite da burguesia, principalmente da Inglaterra, que acumulou capital para chegar até a Revolução Industrial. Quando a gente vem para a geografia, então a gente já entende esse cenário estabelecido, né? Então você já tem uma compreensão do cenário que levou até a Revolução Industrial. Beleza, até aí tranquilo. Quando a gente então vem para a geografia, você já tem em mente esse processo. Primeira Revolução Industrial, lá por volta dos anos 1760, né? Predominantemente na Inglaterra. Então, a primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra porque os ingleses, né, a burguesia inglesa, tinha acumulado capital e conseguiu fazer esses investimentos no desenvolvimento de tecnologias. A gente fala que é Revolução Industrial porque é uma revolução no método, no processo de produção, que vai deixar de ser uma produção de manufatura para uma produção com maquinofatura. Tranquilo isso, gente, na mente de todo mundo, esse processo? Assistiram Tempos Modernos também, né? Fala aí pra mim. Tranquilo, na Inglaterra, os fatores que levaram à Revolução Industrial. Sossegado. Bom, se eu venho então para a geografia, né? Quando eu venho para a geografia, então a gente vai delimitar, dividir os períodos da Revolução Industrial. Tá? Então a Revolução Industrial ela vai ocorrer em 3 períodos, né? Que são essas 3 revoluções industriais, e cada uma delas vai trazer uma característica. Quando a gente fala lá da primeira Revolução Industrial, né?
A gente está falando então daquele período, né, que eu falei para vocês, a partir de 1760 até, né, o final do século XIX, até o século XIX, quando essa revolução vai passar para outros locais. Características então da primeira revolução industrial: vai ocorrer num primeiro momento na Inglaterra, né, depois vai passar ali para os países vizinhos. Ela vai ter como principal fonte de energia o carvão mineral, né, então algo bastante primitivo se a gente for pensar nos dias de hoje, né. E a principal revolução que ocorre nesse primeiro momento é a substituição de máquinas muito simplificadas, de ferramentas simplificadas que eram utilizadas no processo industrial, e aí a gente passa a ter a inserção de máquinas, né, de grande porte e máquinas que vão funcionar sem a força humana. Essa é a principal diferença, né? Então essas máquinas elas vão ser máquinas a vapor, né, que vão ser utilizadas tanto na produção industrial como também no transporte. E a primeira máquina que vai ser criada, máquina a vapor, é a máquina de tear, de fiar, né? Que se a gente for pensar nessa primeira revolução industrial, a gente vai estar falando dessa produção de tecidos, que era feita já com o uso de máquinas, mas aquele tear manual. E a partir de agora, um tear que funciona sozinho. Por que ela é uma revolução? Porque agora eu consigo ter a máquina produzindo num ritmo diferente daquilo que se produzia antes, né? Então antes eu tinha uma produção de manufatura, uma produção manual, a partir de agora eu passo a ter uma produção com as máquinas. Claro que vocês bem sabem, né? Vocês inclusive viram isso no filme, né, Os Tempos Modernos do Chaplin, que apesar da inserção das máquinas que acelera o processo produtivo, ainda é necessária a mão de obra, né? Então eu preciso do trabalhador. Inclusive nessa primeira revolução industrial é o momento onde mais se precisa do trabalhador, né? Então é o momento onde mais vai se utilizar a mão de obra no processo produtivo. Como eu tinha falado ali, né? Os meios de transporte obviamente também vão utilizar esse motor a vapor, né? E onde que vai isso se desenvolver? Nas grandes cidades da Inglaterra, né? Manchester, Liverpool, Londres, claro, também, né? E locais próximos onde tinha disponibilidade do recurso energético, que era o carvão. E aí a gente vai ter um surgimento de grandes cidades, né? Ou o crescimento das cidades que já eram cidades importantes, porque as pessoas vão então fazer aquela fuga, né, aquela saída das zonas rurais, onde o emprego vai ficar escasso, e vão para as zonas urbanas. Porém, como vocês sabem, né, a questão do trabalho, a gente fala do trabalho assalariado a partir desse momento, porém a gente está falando do momento onde não existiam leis trabalhistas, né, proteção do trabalho. Então a gente encontrava exploração do trabalhador, baixíssimos salários, longas jornadas de trabalho, né, exaustivas jornadas de trabalho infantil e trabalho nas condições mais precárias que vocês podem imaginar, né? Se hoje a gente pensa em trabalho precarizado, naquele período, meu pai do céu, né? Então as pessoas tinham que trabalhar muitas horas por dia, 10, 12, 14, até 16 horas por dia em algumas localidades. Começava a se trabalhar aí em torno de 8 anos, né? A gente fala quando tinha o bracinho que já segurava uma ferramenta ali, já tinha condições de ir trabalhar. Até porque os salários eram tão baixos que precisava-se que a família toda fosse para o trabalho, né? Então, trabalhava ali desde a criança até o vovô ali, né? Tiozinho, porque não tinha aposentadoria também, né? Óbvio. Então, mesmo que a pessoa já tivesse ou bastante idosa, ou doente, até mesmo grávida, acabava tendo que trabalhar, não tinha muita escolha, né? Tem um filme que mostra bastante as características, né, desse período, que se chama Germinal. Vou escrever aqui no chat. É um filme, eu acho que é dos anos 70 ou 80, e aí ele vai falar um pouquinho como que era o modo de vida das pessoas na primeira revolução industrial. Então mostra, por exemplo, o senhorzinho já bastante doente, né, provavelmente estava com uma pneumonia ou até mesmo uma tuberculose, tossindo lá o pulmão, né, mas tendo que trabalhar. Eles trabalhavam numa mina de carvão, né, então imagina a condição ainda pior.
Mas é bem interessante esse filme, ele mostra muito bem a estrutura social, a questão política e econômica envolvida e principalmente a exploração do trabalhador e o modo de vida do trabalhador na Inglaterra naquele período. Era muito comum as pessoas sofrerem acidentes de trabalho e ter que voltar mesmo, é, né, por exemplo, perdendo um braço, uma mão, enfim. E era muito comum também as mulheres terem os bebês dentro da própria fábrica, né? Porque ela trabalhava o máximo que fosse possível. Óbvio que não tinha licença maternidade, né? Então, ou trabalha ou acabava passando depois dificuldades, morrendo de fome, né? Então, essa é a primeira revolução industrial, onde vai se começar a ter, então, esse trabalho assalariado como troca, né? Então, eu tenho minha força de trabalho, eu troco por um valor ali que foi combinado com o patrão. E como eu falei, gente, lá no começo, como houve um forte êxodo rural, uma saída dessa população da zona rural para a zona urbana, então eu vou ter um grande contingente de população necessitando de emprego, né? Então, a grande oferta ali de pessoas, né? E aí, quando eu tenho muitas pessoas, né, desejando trabalhar naquelas vagas, então se pagavam salários ainda menores, porque falava, se você não quer, então eu passo para outro que queira, né? Se você não aceita trabalhar por esse valor nessas condições, tem uma fila de pessoas lá fora que aceita. Então isso é algo assim bem importante. Bom, então no primeiro momento na Inglaterra e depois vai passar ali para os países próximos, né? Alemanha, França, Bélgica. Seguindo mais um pouquinho aí no tempo, né? Então a segunda revolução industrial já a partir da metade do século XIX e ela vai até o comecinho do século XX, tá? As principais inovações aí que vão aparecer é o motor de combustão, né? Que aí ele já vai ser utilizado a partir da queima do petróleo, fabricação do aço, utilização do telefone, do telégrafo e a utilização da energia elétrica, né? Que talvez seja a maior revolução humana, né? Pelo menos no meu entendimento, a vinda da energia elétrica, ela condiciona nossas vidas de uma forma totalmente diferente, né? Pensa quando a gente está em casa à noite e acaba a energia, né? Então, talvez seja aí uma grande revolução e que ela vai chegar aí no final já do século XIX. A grande fonte de energia que vai passar a ser utilizada, então, é a energia elétrica e a utilização do petróleo, tá? Continua usando carvão, até hoje se utiliza muito, principalmente na Europa, na China, né? E o petróleo, que vai ser a grande revolução aí, que é a invenção do plástico, tá? Também dos combustíveis advindos do petróleo, né? O diesel e a gasolina. Os meios de transporte, obviamente, vão ficar muito mais sofisticados, vão se criar outros tipos de meio de transporte, como vocês estão vendo aí, né? Navios, trens a vapor ou a óleo diesel, e os automóveis, caminhões e aviões, que também, na minha visão, o avião é aquele meio de transporte, né, que vai também revolucionar as relações das pessoas, né? Então, se a gente tinha uma relação América e Europa de meses, né? Então a pessoa vinha de navio da Europa aqui para o Brasil, demorava, já no período aqui do vapor, vai demorar 1 mês e meio, 2 meses. Agora, a partir do avião, a gente vai ter em poucas horas essa movimentação, né? E isso vai também revolucionar as relações. Acho que a tecnologia e os transportes vão revolucionar as relações que a gente vai passar a ter a partir aí do começo do século XX, né? Final do XIX e começo do XX. Uma das principais transformações também da segunda revolução industrial, da primeira para a segunda, é a implementação das linhas de produção, linhas de montagem, tá? A gente já tinha na primeira revolução industrial uma certa divisão do trabalho, porém ela não era organizada, a pessoa conseguia participar de todo o processo produtivo, né? A partir já da segunda revolução industrial, a gente vai ter o desenvolvimento de 2 sistemas de produção, que é o Taylorismo e o Fordismo, né? O Taylorismo, o desenvolvimento de uma linha de montagem, né? Então uma divisão do trabalho, divisão de tarefas, muito bem estabelecido, né? E na segunda parte aí, que é o Fordismo, né? Que seria um aperfeiçoamento
do Taylorismo, com uma certa especialização do trabalhador, né? Então o trabalhador passa a ser especializado naquele tipo de produção, né? E isso vai levar a uma produção muito maior, né? Então a gente passa a ter uma produção em larguíssima escala para o consumo em massa. Mas a gente vai ter também nesses sistemas a alienação do trabalho, ou seja, o cara passa a conhecer e saber fazer só apenas uma pequena parte do processo produtivo, como é o caso lá do filme do Chaplin, né, do Tempos Modernos. Como é? Alguém sabe me falar aí? Alguém assistiu o filme do Chaplin e pode falar para mim como que era esse trabalho do Chaplin? Ele era um trabalho onde ele participava de todo o processo produtivo ou não? Fala aí, Gabriel. Ele participava apenas de uma parte. Ele só apertava os parafusos. Perfeito. Não assistiu? Nossa, Vitor, velho, você tá perdendo, cara. Inclusive foi indicação do Marcos, eu acho que no segundo bimestre de vocês. Chama Tempos Modernos, tá? É um filme do Chaplin, se eu não me engano é do 1935, né? Mas é bastante atual e muito engraçado. Tem no YouTube, se você quiser assistir, tá? E é exatamente isso. Ele ficava 12 horas por dia, inclusive ele fica doente, né, por causa disso, mas ele só apertava parafusos, né? E a produção era muito acelerada, perfeito. Tanto é que a hora que dava algum problema ali, tinha que parar todo o processo produtivo, né? No final do expediente ele fica travado fazendo um movimento de aperto de parafuso. Pois é, ele derruba a sopa, né, no cara na hora do intervalo, na hora de ir embora ele tá com as ferramentas na mão, lá vai atrás da mulher. É super divertido mesmo o filme, né? Mas mostra de forma divertida, né? Faz essa crítica muito forte, né? É, é isso mesmo. Nossa, é muito divertido, gente. É muito, muito bom. Eu já assisti, acho que pelo menos umas 25 vezes, porque eu sempre uso, né? Como o Marcos já usou com vocês, então eu nem precisei indicar. Mas é super divertido, né? E mostra, eu acho que uma das principais críticas que ele faz no filme é que o Chaplin, né, o funcionário lá, as condições de vida nesse período eram tão ruins, de vida, de trabalho, que ele preferia ficar preso do que ficar na rua, né? Porque aí ele preso, ele tinha alimentação, ele tinha onde dormir, e quando ele não tinha trabalho, ele morava na rua, não tinha o que comer, né? Então se faz também essa forte crítica, né, ao processo, né, ao sistema de trabalho e de vida daquele período. Então é sensacional, assim. Quem não assistiu, assista. Tempos Modernos. Opa, beleza, tranquilo, Mike, tranquilo. Estamos falando aí sobre a Revolução Industrial, tá bom? E a gente estava falando um pouquinho, né, da aula que o Marcos já trabalhou com vocês, a Revolução Industrial e o filme Tempos Modernos, tá? Então, para quem não assistiu, assistiu Tempos Modernos, e eu coloquei como dica, né, de filme para assistir esse aqui, tá? Que chama Germinal, que aí é mais pesadão, é outra pegada, mas também mostra bastante o cenário lá da primeira Revolução Industrial, tá? Então, falando do processo produtivo, né, que é o que a gente estava fazendo, então o Taylorismo e o Fordismo, aos Miseráveis também, verdade. Muito bom, muito boa dica aí pra galera que não viu, perfeito. E esse processo de linha de produção, claro, ele vai levar a uma produção muito acelerada, mas ele também vai levar à alienação do trabalho, né? Então o cara só sabe apertar aquele parafuso. Se você mudar ele de local, ele não sabe fazer aquele trabalho. E o mais importante de tudo isso é que ele passa a não conseguir produzir aquele produto. Então, às vezes ele nem sabia o que ele estava produzindo, porque ele participava só daquele pedaço. E se ele fosse mandado embora, por exemplo, ele não ia saber fazer aquele produto, abrir uma indústria daquele produto, porque ele só tinha trabalhado naquele quadradinho. E esse sistema, né, de linha de produção existe até hoje, né? Ele foi alterado, claro, modernizado, mas ele ainda existe, tá? Então, vou pegar aqui a fábrica de motores que tem aqui em São Carlos, da Volkswagen.
E eu já tinha um aluno meu que ele trabalhou, né, na fábrica de motores, e aí ele falava, eu boto a tampinha e aperto o parafuso, boto a tampinha e aperto o parafuso. É isso que ele faz, né? Ele participa desse processo de produção. E o salário dele não acompanha também a produção. Isso é bem importante, né? O salário do funcionário, maluco no pedaço. Nossa, maluco no pedaço é muito bom. Fato. E aí eu estou no processo produtivo, coloco a tampinha e aperto o parafuso. Se eu for mandado embora, eu não vou saber fazer o motor, né? Eu não vou conseguir fazer o motor porque eu sei só aquela parte da produção. Então a gente chama isso de alienação do trabalho, tá? Que é especialização naquele movimento ali, naquilo que ele sabe fazer. E uma novidade da segunda revolução industrial, gente, é bem importante, que é a criação dos sindicatos. Então, como não tinha leis trabalhistas, né? Como a gente tinha uma sociedade que estava aprendendo a viver nesse sistema, né, de trabalho assalariado, então começam a surgir os sindicatos. E é nesse momento também que surgem teorias, né, como a teoria do comunismo e do socialismo, porque os caras olhavam, né, aquela sociedade tão desigual, tão injusta, né, com pessoas muito ricas e outras muito pobres, e começam a fazer uma crítica, né, fala, poxa vida, que estranho, né, será que precisa ser assim? Será que não tem como criar um outro método de produção que seja de menos exploração, né? Então criam teorias, né? Até o próprio anarquismo, socialismo e comunismo, né? E surgem movimentos de contestação, né? Que são os sindicatos, outros movimentos que faziam a quebra das máquinas, né? Não sei se vocês já chegaram a estudar essa parte também, como forma de buscar melhores condições. Então, se hoje a gente tem condições de trabalho mínimas, isso se deve a esses caras, esses pioneiros aí da indústria, esses pioneiros dos sindicatos que foram buscar esses direitos ao longo do tempo, né? Pensa lá, como eu falei lá no comecinho, né, na Revolução Industrial, se eu me machuquei trabalhando, azar o meu, eu ia ter que me adaptar a trabalhar sem um braço, sem uma mão, porque se eu não trabalhasse mais, eu morria de fome, não tinha aposentadoria, né? Então, a situação do trabalhador era muito ruim e levou à formação dos sindicatos, tá? Que são os responsáveis aí pelo desenvolvimento das melhores condições de trabalho, de salário e os direitos que a gente tem hoje, né? Imagina 13º, férias. Claro que alguns países não têm muitos desses direitos, né? Os Estados Unidos é um caso aí de que não existem tantos direitos trabalhistas assim, né? Vamos para a terceira revolução industrial, então aí a gente já está falando pós Segunda Guerra Mundial, né? Então já a partir dos anos de 1945, pensando que o período entre guerras, né, ele leva, né, ao desenvolvimento de tecnologias, mas principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra leva ao desenvolvimento de muitas tecnologias, fato, mas quando acaba também a Segunda Guerra, outras tantas tecnologias vão aparecer e se desenvolver. Então, terceira revolução industrial, metade do século XX até hoje, né? A principal tecnologia que vai surgir, os computadores, tecnologias associadas, chips, circuitos eletrônicos, softwares, hardwares, sistema de telecomunicações vinculados à informática e tecnologia aeroespacial. A gente tem também, dentro dessas transformações, o surgimento da biotecnologia, né, que é muito, muito importante nos dias de hoje. Pensar na vacina, por exemplo, né, que está se buscando, está dentro dessa parte da ciência que vai surgir e se desenvolver. Tomando uma água aqui. As fontes de energia que eram o petróleo, carvão e a eletricidade agora vão ser vários tipos de energia, uma diversificação das energias, né? Então, gás natural, energia nuclear e as fontes alternativas, né? E renováveis de energia. Então, solar, eólica, biomassa, maremotriz, né? Outras coisas que vão surgir aí na Revolução Industrial, na terceira, né, no terceiro período, formas mais eficientes de transporte de mercadorias. Então a gente tem o surgimento dos grandes navios cargueiros, que são aqueles que vão carregar contêineres. Então a gente conseguia transportar mercadoria de um lugar para o outro, mas em pouca quantidade,
né? Então, para eu trazer um produto da China para cá, ficava muito caro. Então, agora eu crio esses grandes navios que empilham centenas e centenas de contêineres e conseguem carregar uma grandíssima quantidade de produtos, de matérias-primas, enfim. Também trens de alta velocidade, automóveis e caminhões, oleodutos, gasodutos. É bem interessante essa chegada dos dutos, né? Porque a gente consegue, por exemplo, por meio de canos, né, que são esses dutos, trazer o gás natural, por exemplo, da Bolívia até aqui em São Carlos, né? Então a gente tem um gasoduto Bolívia-Brasil que passa aqui em São Carlos, embaixo dos nossos pés, canos que estão trazendo o gás vindo lá da Bolívia. Isso é bem interessante, né? Então agiliza muito a produção, né? Porque a gente tem maior disponibilidade de energia. Lembra, antes lá a indústria, ela tinha que estar localizada perto de onde estava lá a fonte de energia, né? Agora eu não preciso mais, agora eu consigo produzir, né, longe das fontes de energia e também longe do mercado consumidor. Então eu consumo aqui no Brasil produtos que são produzidos super longe daqui, né? Antes eu precisava estar perto da fonte de energia e do mercado consumidor. Agora eu não preciso mais, né? Claro que eu preciso ter algumas coisas, né? Eu preciso ter uma infraestrutura de transporte e telecomunicações, mas eu não preciso estar perto do mercado consumidor. Vamos ter então a robotização e a automação da produção, né? E o que a gente chama de just in time ou toyotismo, né? Que é uma mão de obra mais especializada. Então agora eu tenho uma mão de obra muito mais preparada para trabalhar na linha de produção, porém eu tenho também uma mão de obra que é mais adaptativa, que ela consegue mudar mais fácil de área. Por quê? Porque a gente tem hoje as relações do trabalho um pouco deterioradas, né? Então a gente tem relações do trabalho que são relações de autonomia, né? Então eu contrato um trabalhador por um tempo para executar uma determinada função e depois eu dispenso esse trabalhador. Eu já não tenho mais aquele trabalhador de 30 anos. Eu trabalhei 30 anos na Volkswagen, eu trabalhei 40 anos na Electrolux. A gente já não tem mais esse... Até existe, mas não é o tipo de relação que se busca hoje. É uma relação, inclusive aqui no Brasil, depois, né, que a gente teve as mudanças, né, das leis trabalhistas, a gente tem uma maior, digamos assim, autonomia da empresa para contratar e mandar embora o serviço que a gente chama de terceirizado, né? Então, antes a gente tinha terceirização só para algumas funções, agora a gente tem a terceirização para qualquer função dentro do processo produtivo, tá? Então, é o toyotismo, né, que é uma mão de obra mais especializada, que é chamado just in time também, que é essa mão de obra que ela não está atrelada fortemente àquela indústria. É uma mão de obra que ela vai transitar dentro de vários processos produtivos, né? Então, a pessoa que trabalha com tecnologia da informação, por exemplo, programação, ela não vai estar a vida inteira ali, vai passar 30 anos trabalhando na Fiat, né? Então, a gente tem uma mão de obra muito mais que se movimenta, né, de uma forma muito mais viva. Uma coisa muito importante que vocês estão vendo aí, baixos custos de produção. A gente vai passar a ter, então, uma forma de produzir mais com menores custos, né? Então, vai se buscar uma mão de obra mais barata, né? Que hoje se trabalha na linha de produção. Um trabalhador que ganha muito pouco em relação ao que ele produz, né? Vai se buscar fontes de energia também mais baratas, infraestrutura, e dentro disso, os incentivos fiscais, né? Então, por que a Volkswagen vai se instalar em São Carlos, né? A fábrica de motores? Porque foram dados incentivos, né? Claro que a cidade de São Carlos tem o sistema de transporte, tem o sistema de telecomunicações, tem bastante mão de obra barata também, né? Pouco qualificada para fazer ali o trabalho braçal, mas os incentivos fiscais que a cidade deu, forneceu para essa empresa, para que ela escolhesse a cidade de São Carlos, né? E temos também aqui em São Carlos uma mão de obra qualificada para trabalhar em determinadas partes do processo, né? Então, pessoas altamente qualificadas, que são poucas hoje dentro das indústrias, né? Que vão trabalhar com essa parte mais tecnológica. Deixa eu dar mais um gole de água aqui. A gente vai ter também o desemprego estrutural, né?
onde a gente tem uma precarização do tipo de trabalho, né? A gente vai ter um trabalho de baixa qualidade, de baixo emprego, com pouca relação de trabalho, né, em relação à indústria. E aí a gente vai ter entrada de outros países, né? Na segunda fase lá, Estados Unidos, Europa Ocidental, União Soviética e Japão. E aí já na terceira fase a gente vai ter entrada dos Estados Unidos como um todo, né? O Japão e Rússia, mais aperfeiçoamento ainda, o Sudeste Asiático, que são os tigres asiáticos, e alguns países industrializados da América Latina, no caso do Brasil, México, Argentina, e da África, que são pouquíssimos países, em especial os do norte da África. Tá? Então essas são as 3 fases aí da Revolução Industrial, que é a primeira parte que ele traz aí pra gente desse tema. Gente, quero que vocês façam comentários aí, tudo certo sobre esse período. Ficou faltando falar alguma coisa do que vocês fizeram a leitura aí? Essa foi a primeira parte sobre as 3 revoluções. Tranquilo? A Mari disse que tá tranquilo. Tudo sobre controle, da hora. Quem mais tá aí? Duda. Mike, tudo tranquilo aí, gente? Podemos seguir? Tem alguma dúvida, alguma questão, gente, sobre isso? Querem complementar com o que vocês fizeram a leitura? Pode seguir, então? Tá. Então, vou falar mais um pouquinho, né, da segunda parte aqui, né, que o capítulo do livro vai trazer para comentar com vocês, que são os tipos de indústria que a gente vai ter no mundo, né? Pensa assim, gente, quando a gente fala de indústria, a gente meio que divide os tipos de indústria que a gente vai ter mais ou menos por categoria de países, tá? A gente tem hoje uma indústria, né, de alta tecnologia, como vocês bem sabem, né? E os países que produzem essa tecnologia, a gente considera que são os países mais desenvolvidos, né? Então, países que produzem tecnologia são os países que mais conseguem se desenvolver. Então, para eu ter uma indústria de ponta, eu tenho toda uma estrutura social, política e econômica envolvida. Vocês conseguem me falar aí, gente, quais são os principais países, enquanto eu vou trocar de tela aqui, quais são os principais países que produzem tecnologia no mundo? Quero que todo mundo escreva aqui no chat, tá? Estados Unidos, vão escrevendo aí para a gente falar um pouco sobre eles. Vai lá, manda bala, gente. Duda, Vitor, Mari, Mike, Gabriel. Eu vou trocar de tela enquanto vocês escrevem, eu já olho aí, tá? Beleza. Já tô voltando aqui com vocês. Então vamos lá. Assim que eu gosto, Brasil, assim que eu gosto. Então vamos lá. O Maicon colocou Estados Unidos, depois o Gabriel colocou Japão, Coreia, Estados Unidos, a Mari Japão, Estados Unidos, Gabriel Canadá, Rússia, China, isso, França, Inglaterra, só os bons, Alemanha. Boa, boa, boa. Alguém discorda de algum país que foi colocado aí? Ou é isso, segue o baile? O que vocês acham? Alguém quer incluir mais algum? Dá tempo. Vamos lá então, ó. Pela ordem, vamos ver. Fiquei curioso com o Canadá, não sei como é lá, se eles são fortes. Sim, com certeza.
Vamos pensar assim, ó, a gente tem um grupo que é chamado G7, que já foi o G8, tá? Que são os países mais ricos do mundo, tá? Esses países, se a gente pensar nele, porque eles são ricos, né? Que aí são esses principais países que vocês falaram, né? Os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Rússia e China, beleza. Se bem que a China não entra como um dos mais ricos, né? Ainda não está nesse patamar, mas é muito desenvolvido na questão da tecnologia. Então, vamos pensar naquela tabela que eu mostrei para vocês, os que se industrializaram primeiro. Então, a gente vai ter Inglaterra, França, Alemanha, a gente vai ter também o Japão, os Estados Unidos, o Canadá e a Rússia, tá? Esses são os principais aí, países mais ricos. E eles são ricos, gente, porque eles produzem tecnologia, tá? Esses países, eles se aproveitaram, né, da exploração que eles fizeram, do colonialismo, para acumular capital, né, para juntar dinheiro. Nossa, deram um grito aqui na frente. Vocês ouviram, gente? Aí os cachorros começam a latir junto. A gente tem, então, esses países que desenvolveram tecnologia, deu pra ouvir, né? E eles, como que se desenvolve tecnologia? Vamos lá, antes de eu seguir. Como é que um país, amigos, desenvolve tecnologia? Estudo. Estudo aonde? Estudo do ensino básico, ensino superior. Vai lá, gente, bora falar aqui. Básico até o superior. O Mike falou. Vamos lá, gente, bora lá. Vou focar totalmente no estudo. Alguém colocou a Coreia lá em cima, né? Pensa na Coreia, há 20 anos atrás, era um país pouquíssimo desenvolvido, né? Um país que tinha uma situação econômica precária até, né? E que aí em pouco tempo eles atingiram um desenvolvimento absurdo, né? Coreia do Sul, né, gente? Como é que a Coreia do Sul chegou nesse ponto? Por meio do desenvolvimento da educação, do estudo, né? O Japão cresceu rápido também, assim, investindo. Perfeito. Gente, o Japão, pensa no Japão, gente, após a Segunda Guerra, né? Completamente destruído pelo período da guerra e pelas bombas lá de Hiroshima e Nagasaki, um país que ficou destruído, né? E aí em 15 anos, o Japão, nos anos final dos 60, começo dos 70, eles são muito zica, eu concordo, cara. Tem uns caras que eu pago o pau ao Japão. Porque os caras, do nada, eles se reconstruíram. Claro que teve, né, bastante investimento estadunidense ali, né? Mas eles são demais. É só se você pensar também quando teve aquele tsunami lá no Japão, não lembro que se foi 2008 ou 2010, destruiu o país, terremoto, tsunami, e coisa de 2, 3 anos eles estavam completamente reconstruídos, assim, né? Então os caras são zica. E eles conseguem ser zica por quê? Porque eles têm uma organização, né? Eles têm uma disciplina e uma educação de ponta, de qualidade, né? Os Estados Unidos, o ensino superior lá, apesar de ser pago, né, a maior parte, produz tecnologias que a gente está usando na nossa vida, no dia a dia, né? A Alemanha, gente, é um fenômeno também, né? Os alemães, eles são um povo acima da média, assim, porque eles têm uma economia monstruosa também, né? Então, são povos aí, né, que a gente realmente admira. Então, esses que vocês colocaram são os países sim mais desenvolvidos e que todos eles chegaram onde chegaram porque privilegiaram o desenvolvimento da educação, né? Tanto a básica até a superior. Né? Por isso que a gente tem as grandes universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, né? No Japão mesmo. Então, qualquer país que queira chegar no ponto deles precisa se desenvolver nesse sentido. Por isso que a China cresce da forma que ela cresce, né? Que é investindo na educação, trazendo de volta para dentro da China os grandes cérebros, as grandes mentes, né? Que antes iam
os grandes cientistas para os Estados Unidos, para a Europa, hoje eles mantêm lá, né? As indústrias chinesas produzem alta tecnologia, talvez até equiparada com os grandes polos tecnológicos dos Estados Unidos, né? Da Europa, né? Os países da União Europeia. Então é isso, gente. Educação leva ao desenvolvimento de tecnologia. E aí, beleza, eu produzo a tecnologia. Eu fui lá e produzi o iPhone, né, com as suas tecnologias top. Eu nem sei, viu, gente, porque eu não tenho iPhone, acho que provavelmente nunca vou ter. Mas eu sei que é muito bom em comparação com os outros telefones, né, muito mais rápido, não trava, né, tem várias tecnologias acopladas aí, né. Os Estados Unidos produzem essa tecnologia, né, a Apple, sei lá, ou outras grandes empresas que a gente conhece, Microsoft, eu produzo essa tecnologia. E aí, a hora que eu produzi, eu gastei milhões para produzir aquilo, né? O que eu faço? Eu saio doando essa tecnologia para os outros? Ah, que legal produzir essa tecnologia. Você quer? Você quer? É assim que faz? Fala aí. Como é que eu faço então? Eu produzo tecnologia e o que eu faço com essa tecnologia? Se o Brasil quer produzir o iPhone, hoje em dia já tem, né? Vocês sabem, o iPhone já é produzido aqui no Brasil. E, pô, é produzido no Brasil, não deveria ser bem baratinho? Por que, que o iPhone, mesmo produzido no Brasil, não é baratinho? Por que, minha gente? Por que, que o videogame caríssimo a gente paga, né? Que aqui é caríssimo e lá nos Estados Unidos, ou no país de origem, lá é barato, né? Porque aqui é linha de montagem, não é realmente a criação. Matéria-prima vem de fora. Exatamente. Play 5, né? Eu nem sei, olha ela como eu sou ignorante, né? É isso, Mike, Mari, Vitor, a gente. Então, eu vou produzir aqui, né, o iPhone. Mas, na verdade, eu estou produzindo alguns pequenos compostos que é possível produzir aqui, mas a tecnologia não é daqui, né? Ela é uma tecnologia que eu compro, ela é importada. Né? E aí, para eu reproduzir essa tecnologia, eu estou pagando, né? Estou pagando para reproduzir. Eu vou produzir o videogame aqui, né? A mesma coisa. Para eu montar esse aparelho aqui, eu estou pagando, né? Na origem lá, para quem desenvolveu. A mesma coisa os carros aqui que o Mike colocou. Perfeito. A gente paga uma tecnologia embarcada que é muito cara, né? A gente, claro que tem imposto envolvido, várias coisas, mas principalmente que a gente não produz a tecnologia. Então, se eu não produzo tecnologia, eu preciso comprar. E aí é muito caro, né? Aí a gente tem os computadores nacionais, Itautec, Positivo, que são uma porcaria, né? Não chegam aos pés, não conseguem limpar o sapato de uma tecnologia estrangeira, né? Então, e como uma notícia ruim, né, que vocês devem acompanhar, sei que vocês positivo, é horrível, é horrível. O positivo eles pegam restos, né, dessas fábricas, né, produtos com defeito, fazem o ajuste e depois revendem placas, né? A tecnologia deles mesmo é terrível, né? Dá muito problema. É mais barato, é mais acessível, mas dá muito problema, né? Então a gente tem essa tecnologia embarcada, mas a gente paga muito caro por ela, né? Muito ruim, né? Os nossos produtos aqui, os produzidos no Brasil, são de baixíssima qualidade, tá? E aí, gente, falando, né, o que ele começa a tratar aí, é onde a gente, os próximos capítulos, inclusive, vão falar dos principais países industrializados, né? Os principais países industrializados são os que vão ter a tecnologia de ponta. Ah, Aline, mas aqui no Brasil tem tecnologia de ponta. A gente produz iPhone, a gente produz automóveis, a gente produz componentes eletroeletrônicos, a gente produz aeronaves, né, com bastante tecnologia. Sim, mas a grande parte, então, não é a gente que produz. Né? Então, a gente não consegue ter bons salários, boas condições socioeconômicas relativas a isso. Né? Então, a gente tem uma precarização estrutural mesmo, né? Uma precarização bastante já enraizada aqui no país. Então, os principais países industrializados já desde o do começo do século XX e depois essa industrialização ela vai chegando para os outros países, né, em momentos diferentes.
Como a gente já tinha visto nos capítulos anteriores, né, a industrialização no Brasil, ela só vai acontecer, de fato, a partir dos anos de 1950 e 60, né, no governo do JK, o plano de metas. Tinha já uma indústria, mas era uma indústria incipiente, indústria nacional mesmo, e aí a entrada dessas multinacionais foi a partir dos anos de 1950 e 60. Então, se a gente for pensar aí, a gente não tem nenhum século de industrialização, né? E isso também atrapalha, de uma certa forma, o nosso. E se a gente pensar também, se a gente pensar, Não sabe como as indústrias começaram a surgir no globo? Então se prepara que hoje o vídeo é sobre a grande revolução industrial. Gente, deu zica aqui no meu áudio, vocês ouviram? Que era do vídeo que eu ia passar pra vocês. Precisei até dar uma fechada. Saiu aí? Caraca, quase fiquei surda. Falei pra vocês que tá dando pau aqui no negócio, né? Eu vou passar o link do vídeo, tá? Aqui no chat pra vocês assistirem. Eu vou fazer aquela chamadinha de hoje e vou passar o link no chat pra vocês assistirem, tá? Nossa, gente, eu fiquei surda aqui com o negócio. Mano do céu. Ó, é o seguinte, duas coisas antes de terminar, tá? Vou parar por aqui que eu já preciso preparar pra entrar com o primeirinho. Então, ó, vamos lá. Vocês lembram que eu falei, não sei se estavam todos presentes lá na primeira aula do bimestre, que a gente tem um trabalho que vocês vão precisar apresentar mais no finalzinho do bimestre, que é sobre a quarentena de vocês. Todo mundo tá ciente desse trabalho, gente? O Vitor diz que sim, a Mari diz que sim. O Mike não. Você não tava mesmo, Mike, eu acho, naquele dia que eu passei. Quem mais tá aí? Pra falar se sabe ou se não sabe. Gabriel, Duda. Fala aí comigo, gente. O negócio é o seguinte, gente. Quem não viu, eu vou pedir para assistir o primeiro vídeo, que eu já coloquei no YouTube faz 2 semanas, tá? Explicando um pouquinho como vai ser esse trabalho. A nota do bimestre de vocês vai ser diferente, tá? Nesse último bimestre. A avaliação contínua, ela vai ser medida com a participação de vocês em aula, tá? Presença e participação, 4 pontos. E 6 pontos a apresentação de como foi a sua quarentena, tá? Uma apresentação de 5 minutos, para tratar de alguns pontos de como foi a quarentena de cada um. As datas, gente, desses eventos aí vão ser no dia 16 e 23 de novembro. Tô escrevendo aqui, tá? Então já se preparem psicologicamente para fazer essas apresentações entre os dias 16 e 23 de novembro. Então não vai ter certo ou errado. Exato. É isso. Eu vou pedir para você depois, Mike, dar uma olhada, dar uma assistida, tá? Lá naquele vídeo que tá no YouTube de 2 semanas atrás, que tá explicando um pouquinho como vai ser esse trabalho. Então falar um pouquinho como foi para você, mostrar, né, em imagens, em vídeos, fazer comentários, né, de como foi esse momento aí para você, tá bom? E apresentar para a sala 5 minutinhos, ok? Todo mundo, gente, já tá começando a pensar nisso, eu sei que tem bastante tempo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar no WhatsApp, vou soltar para vocês, um documento aberto onde cada um coloca o dia e o horário que quer fazer sua apresentação, tá bom? E aí eu faço a apresentação de como foi para mim, e aí depois cada um vai falando um pouquinho, ok? 5 minutos de apresentação. Só vou finalizar, gente. Se alguém tiver dúvidas quanto à execução desse trabalho, é só mandar mensagem para mim, tudo bem? Vou fazer a chamadinha então, vou pedir para responder ou no chat ou responder com o microfone, tudo bem? Duda, tá aí presente, Duda, respondendo no chat ou no microfone. Gabriel, de Mário. Chat ou microfone, por favor.
Mike, tá por aí? Uhum. Mari? Ah, Mari, muito bom. Muito bom, mandou muito bem. Arrasou, viu? E Vitor Hugo? Tá aí? Sim, professor. Salve, salve, salve. Beleza, salve, salve. Bom ouvir vocês, viu? O time da Bahia foi da hora, hein? Ah, adorei. Arrebentou, cara. Então é isso. Os dois aí, Gabriel e Duda, não estão no momento. A Duda tá aqui, tá bom. Uhum. Ok. Duda, precisa estar presente, participando, tá bom? Porque eu vou contar como nota, beleza? Então, gente, eu vou encerrar aqui para passar lá para a aula do primeirinho. Se vocês tiverem dúvidas quanto à execução da atividade, fala comigo, tá? Semana que vem a gente termina de falar um pouquinho sobre a indústria e vamos começar a falar dos principais países industrializados. Valeu vocês, gente. Que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado. Gostei também da presença de vocês aí. Qualquer coisa é só dar um grito durante a semana, tá bom? Gostei muito também, Mike. Obrigada Mari, Duda. Se cuidem. Tudo de bom também, viu? Beijão, gente. Juízo. Beijos, beijos. Beijos, Mike. Uma merda isso aqui.